Voltei. Tudo bem? Então, voltamos à segunda parte, a continuação da segunda parte do estudo Introdução à Teologia. O que é? Deixa eu ver se é o que é. Isso. O que é teologia e para que serve? Bom, é muito comum as pessoas não entenderem, não saberem ao certo para que serve a faculdade de teologia. Alguém diz, vai estudar teologia para quê? O cara às vezes é espírita, às vezes o cara é um ateu, às vezes a pessoa não tem nenhuma convivência com o evangelho ou com o cristianismo, né? Assim, ativamente, e quer fazer teologia. Foi lá, analisou e quis fazer teologia. Então, é muito comum as pessoas questionarem e procurar saber para que serve a faculdade de teologia. O curso de formação, de graduação, ela visa formar, né, teólogos, evidentemente, que passam a ser profissionais, né, dedicados a estudar religiões, analisar de que maneira elas influenciam e influenciam o comportamento das pessoas e investigar como dar sua relação com a sociedade. Por isso eu acho que a psicologia, a psicanálise, né, essas atividades têm muito a ver, né, com a formação de teologia, bem como também o serviço social, né? Eu acho que tem muito a ver, é muito legal. Né? Ciências humanas, ciências sociais, histórias, é muito importante, tem muito a ver. E já vimos aqui que abre espaço para que um formado, um bacharel, um doutorado, que possa dar aula. Eu, por exemplo, esqueci agora o nome da universidade, ela está até aqui em Cajueiro, em Degredo, esqueci o nome agora dessa faculdade, dessa universidade. Em 2006, 2007, eu consegui um bico para dar aula lá de filosofia, introdução de direito, o pessoal estava fazendo um cursinho lá de pós-graduação, mestrado de direito, uma coisa assim, e eu arrumei uma boquinha para fazer da aula de filosofia. E tive um acidente de moto no primeiro dia e perdi a boca. Mas, então, para você ter uma ideia, né? Aqui em São da Barra é muito difícil. Se as pessoas tivessem uma mentalidade legal, a gente podia estar dando aula de alguma coisa aqui. Mas aqui é um lugar muito complicado. Mas vamos em frente, né? Então, o que é ser um teólogo? Bacharel em teologia, como profissional, não necessita seguir uma religião. Claro que não. Uma religião específica. A área de atuação, independente de crer ou não em uma doutrina religiosa, né? Esses estudos, os estudos da área de teologia, elas se baseiam nas diversas religiões e na influência delas sobre o homem, através do olhar antropólogo, né? E sociólogo. Então, eu já falei, show, né? Eu trago uma observação aqui para que possa tentar posicionar aquilo que eu falei. Muita atenção. Esse conceito acima se refere a teólogo sem religião, uma pessoa não evangélica e nem católico. Tá? Então, um bacharel em teologia, ele é um profissional, tá, que não necessita seguir nenhuma religião. Porque essa área de atuação, independente dele crer ou não na doutrina religiosa, a teologia tem estudos, né, nas áreas da visão em diversas áreas, né, que nos traz as influências delas sobre o homem. Então, através de uma visão antropólogo e sociólogo, então é muito show, tá? Quais são os 4 pilares da salvação? Muito importante, tá?
Então, nós temos que estar muito atento a essas colocações, porque nos leva direto a referências bíblicas, né? Quais são os 4 pilares da salvação. Então, nós vamos já ter um análogo lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, que Paulo fala assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. A salvação é uma obra de Deus em nossas vidas e passa por 4 etapas para que seja completa. Então, é isso, né? Nós vamos, então, depois dessa classificação, dessa definição, vamos aqui aprender sobre os 4 pilares da salvação, que são eles a saber. Primeiro, redenção. Já falamos, mas não citamos referência bíblica. Redenção. Colossenses 1, 13, 14. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, redenção e pagar o preço. Jesus nos redimiu ao pagar o preço dos nossos pecados. Morte de cruz, morte vicária, o Senhor morreu pela humanidade, não é? Aqui em Efésios 2:8, a gente fala realmente que o Senhor, através do seu sofrimento, através da grande doação de Deus, e quando fala que antes preparou em Cristo Jesus, tá? Segundo a saber, justificação. Paulo fala lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, né? Então, é uma justificação, né, que quando ela é aplicada, né, aplicada é uma justificação, quando se aplica a justiça de Cristo. Jesus nos justificou quando nos conserta dos erros dos nossos pecados. Então, somos justificados pelo Senhor dos nossos erros, as nossas falências, fraquezas, nossos pecados. Mas necessário é que haja o quê? Arrependimento, confissão, regeneração. Né? Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: não em virtude de obras de justiça, que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele determinou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Regeneração é tornar um novo o velho homem, quando morremos para o mundo e renascemos para Deus. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Tudo que era velho, como eu e você. Não é verdade? Ou não? Mas vamos lá. Santificação. Santificação. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14 ao versículo 16 diz: segui a paz com todos. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então,
diz ainda, tendo cuidado, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o direito. Esaú, desculpe. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o direito de sua primogenitura. Né? Santificação é separar para o uso exclusivo de Deus, quando nós nos separamos do mundo para servir exclusivamente ao Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Também Paulo diz lá em Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo e nem que nele há, mas transformado pelo poder da vossa mente renovada. Amém? Renova-me, Senhor Jesus, eu não quero... deixa pra lá. Você vai começar a chorar aí, né? Denise Cerqueira, maravilha. Mas eu quero deixar uma observação aqui para tentar melhorar a minha fala. A observação temos que buscar a obra da salvação em nossas vidas e deixar que Deus venha operar cada um desses passos de redenção para que sejamos justificados, para que haja justificação e regeneração, para que possamos viver uma vida de santidade e santificação, sem a qual não veremos o Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora, uma vida de santidade, de santificação, para que haja mudança, transformação e regeneração, é necessário que haja princípios, ética. Quando nós assumimos determinadas atividades e tomamos responsabilidade de alguma situação, de alguma coisa, nós temos que ter ética de coisas que nós vamos tomar conhecimento, que vamos saber de coisas que a gente tem que ter princípios, né? Por exemplo, alguém acha que é pastor, ele está acima de todos e ninguém cobra ele. Ei, esquece. O Espírito Santo Deus te cobra, porque o pastor supremo é Jesus. Tá bom? Ninguém engana Deus. Então, nós temos que ter princípios. Princípios esposados devido à fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se pode sentir. Fé. Vamos lá, os princípios da fé? A fé é algo que edifica. A fé, ela tem que ser uma edificadora. A fé é edificada quando colocamos à prova as promessas de Deus e assim vemos, né? Assim vemos as suas bênçãos. Por exemplo, Deus prometeu que responderá nossas orações. Temos que orar primeiro antes de vermos as bênçãos. Então, escrevi recentemente num sermão que antes, não foi um sermão, não foi uma devocional, não espere as bênçãos para ser fiel, porque a fidelidade não advém das bênçãos, mas as bênçãos advêm da fidelidade. Entendeu agora? Advém da fidelidade, né? Então, são princípios que nós temos que nos manter nessas orientações do Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que ninguém gosta de ouvir, é chato, né? Trazei todos os dias a oferta à casa do Senhor. Toda a sua renda e tudo mais. Tal. Então é fé, meu irmão. Né? Dizimar é um ato de fé, de conversão, um ato de amor. Porque se você não fizer a manutenção da tua igreja, quem vai fazer? A igreja não pode vender. A igreja depende de mim e de você. Nós somos servos.
Nós somos filhos, e filhos que mantêm a casa do Senhor. Mas vamos para frente, né? Vê lá o que diz Malaquias 3:10 e tantos outros. Quais são os três princípios cristãos? Então, falamos de fé, de princípios, né, da fé. Agora quais são os princípios de um evangélico, né? Então, quais são os princípios? Os princípios apresentados aqui, primeiro, a doutrina bíblica. Crente que não lê Bíblia, que conhecimento ele tem? Se ele não conhece a própria palavra do qual ele quer propagar, né? Então, o crente tem que conhecer a Bíblia, né? O meu povo erra, meu povo peca por não conhecer as minhas escrituras. E se não tem doutrina bíblica, conhecimento bíblico, como você vai pregar? Entendeu? O segundo princípio é a comunhão. Então, orar, jejuar, se consagrar, buscar comunhão, né? Unidade. Então, comunhão. Não adianta você estudar a Bíblia, ser um tremendo de um teólogo, por exemplo, vamos colocar assim, ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse também, e ler 200 vezes, e você não ter comunhão com os irmãos, e muito menos com Deus, porque se você não vive uma vida de santidade, nem de santificação, faz tudo de qualquer maneira, está tudo neutralizado, você jogou tudo por terra. Então você tem que ter a doutrina, conhecer a palavra de Deus e viver em comunhão, né? E, falando em comunhão, a terceira também porque fala do partir do pão e oração. Oração, né, falar com Deus, e o partir do pão estar apto para discernir, né, a ceia do Senhor, ok? Quero trazer aqui também mais uma observação para ver se eu consigo melhorar o que eu acabei de falar. Uma observação: as igrejas estagnadas ou em declínio geralmente deixaram de ter estes princípios como centrais em suas práticas. Este artigo, essa mensagem, ela demonstra que a prática destes princípios permeiam toda a história da Bíblia e tem sido a marca das reuniões cristãs. Então, meu irmão, a igreja tem que viver cristocêntrico, bíblico-cêntrico. Tem que viver Cristo, viver a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Né? Agora, falamos de oração, falamos de partir do pão. Né? Qual o significado do pão e oração? O que quer dizer no partir do pão? O partir do pão diz respeito à ordem do Senhor Jesus na última ceia, quando ele, identificando-se com o Cordeiro da Páscoa, tomou o pão e o vinho como sinal do seu corpo e o seu sangue, e tendo dado graça, deu aos seus discípulos, ordenando que repetissem isto como um memorial, até que ele venha, né? Então, a confirmação deste ato está lá no livro de Atos, no capítulo 2, onde Paulo escreve no capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. E assim, e perseveravam, ensinamento dos apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia o quê? Temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, se não houver temor, se não houver submissão, não vai acontecer sinais. Porque é uma igreja que só vai na igreja por ir, não tem uma fé equilibrada, é tudo uma misturada, uma miscigenação. E cadê a autoridade do Espírito Santo sobre essa vida? Não é? Cadê? Então aqui a gente fica no final da segunda parte. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a terceira parte ainda nessa madrugada, porque a terceira parte ela é bem longa.
mas talvez eu faça amanhã, tá? Nos ajude, se aplique. Vai ser bênção para a tua vida. E vai ser bênção para a sua família, vai ser bênção para o seu ministério, e você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Um beijo no coração, toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Nada sei, nada sou, toda a glória é do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que possamos abraçar esse sonho, essa oportunidade, e que possamos contagiar outras pessoas. Ei, não olhe para a fraqueza de ninguém. Se você vê a fraqueza de alguém, ore por ele. Entenda que nós somos fracos, mas o Senhor é forte. Tudo posso naquele que me fortalece.